Boa noite, queridos. Deus abençoe a tua vida. Mais um culto aqui de adoração, exaltação do nome de Jesus. Espero que você esteja bem, que esteja bem aí na tua casa também, que a graça de Deus esteja aí com vocês. Hoje o tema da mensagem vai ser: você pode ser diferente. Você pode ser diferente. Então, quando a gente fala que você pode ser diferente, deixa eu só abrir um parênteses aqui. Em muitos lugares ensinam que o ambiente ele não influencia sobre a pessoa. Então, em muitos lugares ensinam que o ambiente não influencia sobre a pessoa. Mas eu digo para você o contrário, o ambiente ele influencia sim. Então, se, por exemplo, você mora numa rua em que todo mundo é usuário de drogas, a chance de você ou de algum parente seu ser usuário de drogas, na minha opinião, é maior. Se você anda no meio de pessoas que roubam, a chance de você roubar, na minha opinião, é maior. Se você está no meio de traidores, a chance de você ser um traidor é maior. Se você está no meio de pessoas que falam palavrões constantemente, as chances de você falar palavrões, para mim, ela é maior. Então você pega, por exemplo, até mesmo a gravidez. Então, entre os adolescentes, se você está no meio de que toda hora uma adolescente aparece grávida, a chance de mais uma adolescente engravidar, na minha opinião, é maior. Então, mesmo compreendendo o ambiente, e na minha opinião o ambiente influencia sim, nós vamos então trabalhar a questão, o tema de que mesmo que você esteja nesses ambientes, você pode ser diferente. Você pode fazer diferente do que os outros estão fazendo. Você pode ter um comportamento diferente, apesar da maioria ser contrária. Então, o tema da mensagem de hoje é: você pode ser diferente. Você pode ser diferente. Veja só, Deus ele fala em Levíticos 18:3, que ele diz assim: não façam como se faz na terra do Egito, onde vocês moraram, nem façam como se faz na terra de Canaã, para onde eu os estou levando. Não andem segundo os estatutos desses povos. Eu vou repetir: não façam como se faz na terra do Egito. É o que Deus está orientando para eles. Onde vocês moraram. Então vamos lá de novo. Não façam como se faz na terra do Egito, onde vocês moraram. Nem façam como se faz na terra de Canaã, para onde eu os estou levando. Não andem segundo os estatutos desses povos. Então, Deus ele está orientando ao povo: olha, eu não quero que vocês façam do jeito que os egípcios fazem. Mas os egípcios eram a maioria, eles eram um pequeno povo morando em um espaço de terra dentro do Egito. Mas mesmo assim, Deus falou: eu não quero que vocês façam como eles fazem. Assim como Deus também fala para esse mesmo povo: olha, eu estou levando vocês para Canaã, e chegando lá em Canaã, eu não quero que vocês ajam da mesma forma que o povo daquela terra agia. Então, Deus, eu entendo que é uma vontade, é um desejo de Deus, que nós, e aqui nesse caso aqui ele está dando uma ordem, que nós sejamos diferentes das pessoas que estão naquele lugar. Se Deus está falando que é para ser diferente, então isso significa de que nós podemos ser diferentes apesar de. Amém? Então a vontade do Senhor é que você seja diferente, é que eu seja diferente, é que nós sejamos diferentes. Mas como essa palavra surgiu no meu coração? Ela surgiu na terça-feira, se não me falha a memória. Aqui, enquanto eu estava trabalhando, tive a vontade de ler um trecho da palavra, e quando eu fui ler o trecho da palavra, eu vi esse seguinte texto, que está lá no primeiro livro de Reis, capítulo 15, diz assim: Abias, está falando, eu vou explicar aqui, Abias começou a reinar sobre Judá, e reinou 3 anos em Jerusalém, está falando de um rei aqui que reinou sobre Judá, e reinou 3 anos em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Maaca, filha de Absalão, e andou em todos os pecados que seu pai tinha cometido antes dele.
e seu coração não foi perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Então, aqui estamos falando aqui, provavelmente aqui um neto de Absalão. E ele está dizendo que as ações de Abias, elas reproduziram os mesmos erros que Absalão reproduziu e os mesmos erros que a sua mãe, filha de Absalão, também produziu. Então, toda a descendência deles, de Absalão para cá, para baixo, né? Então, os ascendentes dele até Absalão, eles fizeram aquilo que Deus não queria que fosse feito. Mas aí ele tem o exemplo do seu avô, ele tem exemplo da sua mãe, todos eles fazendo coisas erradas, e aí ele vem e faz tudo de errado também. Então diz que Abias, ele andou em todos os pecados que seu pai tinha cometido antes dele, e seu coração não foi perfeito como para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi. Então a palavra de Deus nos ensina que Abias, ele seguiu o modelo de maldade, de perversão, de pecado que os seus pais tinham vivido, tinham realizado. Agora, olha que interessante, começou Asa. Então Abias morreu e aí veio o Asa, ele começou a reinar. Está lá em 1 Reis 15, a partir do verso 9. Diz assim: começou Asa a reinar em Judá, e 41 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Maaca, filha de Absalão. Então está dizendo o texto para a gente que Abias, o primeiro que eu li, ele reinou 3 anos em Jerusalém. Agora está dizendo que começou Asa, o nome dele é Asa, a reinar em Judá, e 41 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Maaca, filha de Absalão. E Asa fez o que era reto aos olhos do Senhor, como seu pai, como Davi, seu pai. Porque tirou da terra os sodomitas e removeu todos os ídolos que seus pais fizeram. E até Maaca, sua mãe, removeu para que não fosse rainha, porquanto tinha feito um horrível ídolo a Azerá. Também Asa desfez o seu ídolo horrível e o queimou junto ao ribeiro de Cedron. Foi o coração de Asa reto para com o Senhor todos os dias. E a casa do Senhor trouxe as coisas consagradas por seu pai, e as coisas que ele mesmo consagrara, prata, ouro e vasos. Então, olha aqui, e não é coincidência, Abias começou a reinar sobre Judá, e reinou 3 anos em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Maaca, filha de Absalão. Asa começou a reinar em Judá, e reinou 41 anos em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Maaca, filha de Absalão. Isso significa que Asa era irmão de Abias. Então Asa tinha a mesma mãe, que pelo jeito aqui era uma mãe má, de Abias. Asa então tinha o mesmo avô, que era Absalão. O avô dele era o Absalão, que também era mau. Mas a Bíblia diz que Asa, ele fez diferente da sua mãe, do que a sua mãe ensinou, e ele fez diferente do que o seu irmão fez. Ele viu o reinado do irmão e ele fez diferente do que o seu avô Absalão fez. A Bíblia diz que foi o coração de Asa reto, correto perante o Senhor todos os seus dias. Então, o que eu quero dizer para você é que, apesar do ambiente que você vive ou que você viveu praticamente toda a sua vida ser um ambiente que te empurra para o mal, que te impulsiona a fazer aquilo que é errado, a Bíblia está dando o exemplo de que dentro de uma mesma casa, onde a maioria da casa era má, era perversa, era horrível, a Bíblia conta a história de 2 irmãos que tiveram as mesmas oportunidades, e mesmo tendo as mesmas oportunidades, um fez tudo que era mal e o outro fez tudo que era bom. Então, com base nesse texto, é que eu quero continuar afirmando
falando para você de que, apesar das circunstâncias, apesar do ambiente, apesar aí do contexto em que você está, eu creio que Deus está falando para você, você pode ser diferente, você pode ser diferente, você pode ser diferente. A Bíblia conta para nós, em Lucas 22, 47, 48, quando vai falar ali de Judas Iscariotes, que Judas, apesar de um ambiente maravilhoso, ele resolveu fazer o que era errado. Então, o ambiente influencia sim, mas ainda que o ambiente influencie, que é o que eu acredito que o ambiente influencia sim, ainda que o ambiente influencia sim, vai ficar nas tuas mãos decidir se você quer fazer o que é correto ou se você quer fazer o que é errado. Então a Bíblia diz em Lucas 22, 47, enquanto ele ainda falava, apareceu uma multidão conduzida por Judas, um dos 12. Ele se aproximou de Jesus para saudá-lo com um beijo, mas Jesus lhe perguntou, Judas, com um beijo você está traindo o Filho do Homem? Então, mesmo ele sentando à mesa com Jesus, mesmo estando num ambiente de comunhão, mesmo recebendo atenção, carinho e amor de Jesus, mesmo aprendendo de tudo que era certo, tudo que era correto, tudo que tinha valor, mesmo assim, a Bíblia diz que Judas, tendo o mestre dos mestres com ele, tendo a pessoa mais sábia do mundo orientando, ainda assim Judas resolveu fazer o ao contrário de todo mundo. Judas era um no meio de 12. E Judas resolveu fazer diferente de todos os demais 11. Então, apesar de ele ter um ambiente favorável para que ele fosse uma boa pessoa, Judas ele escolheu fazer aquilo que era errado. Então, quando eu digo que você pode ser diferente, você pode ser diferente sim, porque porque ser diferente é uma escolha. Então, ser diferente é uma escolha. Como você já deve ter visto aí em alguma rede social, Adão pecou no paraíso, Jesus foi fiel no deserto. Então, apesar do ambiente, você pode ser bom, você pode ter um ambiente que te influencia a fazer tudo que é correto, como o paraíso, e você agir errado. Você está no deserto onde tudo te impulsiona a fazer o errado e você pode fazer o que é certo. É muito fácil você aceitar uma água roubada quando você está no deserto, mas o Senhor está falando assim que apesar do ambiente, você está nas tuas mãos, está nas minhas mãos, e escolher ser diferente. Então, você pode escolher ser diferente. Olha a história de Salomão, primeiro livro de Reis, capítulo 3, de 5 a 14, diz assim, eu resumi, mas diz assim, o Senhor apareceu a Salomão num sonho e disse, peça-me o que quiser e eu lhe darei. Salomão respondeu, tu foste muito bondoso para o meu pai Davi, tu sustentaste grande bondade para com ele e lhe deste um filho que hoje se assenta no seu trono. Senhor meu Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar de meu pai Davi, mas eu não passo de um jovem e não sei o que fazer. Dá, pois, veja, Deus falou para Salomão num sonho, peça-me o que você quiser e eu vou te dar. E aí Salomão então diz, dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar este teu grande povo? O pedido que Salomão fez agradou o Senhor. Deus diz para Salomão, me peça o que você quiser. E aí Salomão pede então, me dá sabedoria para conduzir o teu povo. Ele não pediu nada para ele mesmo. A Bíblia, ela dá indicações aqui de quais são qual é o ranking com a maioria dos pedidos, ou o top 10, aqui no caso o top 4 dos pedidos que mais chegam ao céu. O pedido de Salomão, que Salomão fez, agradou o Senhor. Por isso Deus lhe disse,
já que você pediu isto, e não uma vida longa, nem riqueza, nem morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar justiça, farei o que você pediu, e lhe darei um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve nem haverá ninguém como você. Também lhe darei o que você não pediu, riquezas, e aí lhe dá o que não aparece lá em cima, fama, de forma que não haverá rei igual a você durante todo o dia, toda a sua vida. E se você andar nos meus caminhos e obedecer, eu prolongarei a sua vida. Então, Deus está falando aqui que normalmente pedem para ele vida longa, riqueza, morte dos inimigos e fama. Esse provavelmente é o top 4 de pedidos de orações que chegam até o céu. E Salomão, que é a única pessoa que Deus fala, pede o que você quiser que eu vou te dar, literalmente, ele é a primeira pessoa que literalmente ele escolhe pedir algo para os outros e não para ele. Ele falou assim, que eu saiba conduzir o teu povo. Mas ele não pediu vida longa, nem riqueza, nem morte dos inimigos, nem fama, o que qualquer mortal pediria. Então, apesar de Salomão ser jovem, apesar da pouca idade que ele tem, quando ele teve a oportunidade de escolher alguma coisa, ele foi diferente de todo mundo e ele não pediu o que todo mundo pede. Então, entenda isso, independente da sua idade, independente do desafio que você tem pela frente, independente das coisas que você gosta, você pode ser diferente e você pode ser diferente de tal forma que você agrade o coração de Deus com tamanho poder que Deus ele vai te dar até as coisas que nem passaram pela sua cabeça e que você nem pediu. Amém? Então, Salomão, ele foi diferente. E por ele ter sido diferente, Deus o abençoou. Bom, nós temos também aqui no primeiro livro de Samuel, capítulo 17, a partir do verso 39, nós temos também a história de Davi. Então Davi também aqui é um jovem, é um menino, e ele está chegando no meio de uma grande batalha, e aí diz assim, que quando ele vai lutar com Golias, quando todos pegariam uma espada para lutar, olha o que a Bíblia diz sobre Davi. Davi, em seguida, pegou seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com sua tiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Enquanto isso, o filisteu olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz, ruivo e de boa aparência, e fez pouco caso dele. E Davi disse ao filisteu, você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Retirando uma pedra do seu alforje, ele a arremessou com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada, e ele caiu com o rosto no chão. Davi correu e se pôs de pé sobre ele, e desembainhando a espada do filisteu, acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça com ela. Então, qualquer pessoa que veja como que um guerreiro se preparou para lutar com Davi. Ele pegou espada, lança e um dardo. Espada, lança e um dardo. E aí, esse rapaz que é o Davi, que deveria ir com ele, pelo menos carregando as mesmas armas, ele resolve ir até o riacho, e lá, nesse riacho, ele escolhe pedras. E lá nesse riacho, ele escolhe pedras para lutar.
Então Davi foi para uma luta que todo mundo já viu acontecer, mas quando ele foi para essa luta, ele agiu de forma diferente, porque ele sabia que o poder não estaria na espada dele, é o que estava no coração dele, o poder estaria em Deus. Então é como se ele dissesse assim: eu posso ir do jeito que eu quiser, eu posso ir carregando um pedaço de pau na mão, eu sei que Deus vai me dar a vitória. Então Davi, ele foi diferente. Tem dois exércitos olhando para Davi, tem o exército dos filisteus e tem o exército de Israel. Todos eles estão com armas diferentes, todos eles estão com armaduras, todos eles têm espadas, todos eles têm dardos, todos eles têm escudos, todos eles têm lanças, mas a Bíblia diz para nós que Davi então pega 5 pedras no riacho. E mesmo pegando 5 pedras no riacho, Deus deu a vitória para Davi. Então, você pode ser diferente do que todo mundo, e Deus vai te dar vitórias na vida, mesmo não fazendo igual os outros fazem. Amém? Então o Senhor está falando assim, é uma mensagem que eu creio que é para você guardar no profundo do teu coração. Você pode ser diferente. Eu até diria de forma diferente: você deve ser diferente do que está ao teu redor. Porque é assim que Deus quer que você seja, e é sendo diferente que Deus vai abençoar a tua vida. Deus não vai abençoar você se você for o mesmo que os outros, mas Deus vai abençoar a tua vida se você for diferente dos outros. Então você precisa tomar uma decisão de fazer o que todos estão fazendo ou ser diferente. Amém? A Bíblia diz, ela está nos ensinando, eu estou mostrando em vários textos bíblicos, que você pode agir de forma diferente. Bom, a Bíblia diz para a gente lá em Mateus 14, 23, 20, Mateus 14, 23 a 29, diz assim, os textos todos eles eu resumi, porque senão ia ficar muito texto, mas diz assim, falando sobre o Pedro: tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Está falando de Jesus. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, porque ele falou para os discípulos entrar no barco, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Então veja que a palavra: todos estão no mesmo barco, todos os discípulos estavam no mesmo barco. O barco está sendo fustigado, ou seja, ele está apanhando ali no meio do mar das águas. As ondas estão vindo e batendo com muita força no barco. Eles são pescadores, parte deles, mas até os pescadores que andam de barco, estão acostumados com barco, eles estão com medo. Eles estão achando, inclusive, que vão morrer. Eles acham que do jeito, com a força que as ondas estão batendo no barco, vai derrubar, vai virar o barco deles e eles vão morrer afogados. Então tem vários discípulos ali, todos eles com medo. De repente Jesus aparece na água, não aliviou em nada, eles ficaram com mais medo ainda. Pronto, o barco está quase tombando e ainda está vindo um fantasma na nossa direção. E Jesus diz para ele: não é um fantasma, sou eu. Aí é interessante que está todo mundo passando o mesmo perrengue, está todo mundo ali na mesma luta, está todo mundo passando o mesmo problema, está todo mundo passando a mesma dificuldade, está todo mundo ali com medo de morrer, está todo mundo sofrendo o mesmo perigo, e mesmo estando todo mundo numa situação exatamente igual um ao outro, então Pedro diz: então a tempestade está lá, manda eu ir andar com você nas águas. E Pedro, ele é o único ser humano que andou sobre as águas, é o único registro de ser humano que eu conheça que andou sobre as águas, porque ele foi o único que, mesmo estando numa situação igual de todo mundo, ele teve a coragem de pedir algo novo, algo diferente. Então, de novo, eu estou falando tudo isso
porque eu creio que é a mensagem que Deus tem para nós hoje, nesta noite, e Ele está falando assim: apesar de todo mundo estar passando pela mesma dificuldade, você pode ser diferente. Então, no meio de uma tempestade, Pedro experimentou o maior milagre, eu acredito, de sua vida. No meio de uma tempestade, Pedro parou de olhar para a tempestade, começou a olhar para Jesus e pediu que Jesus fizesse algo que ele queria. E mesmo no meio da tempestade, estando ali pelo menos ele e mais 11, sabe lá se tinha mais alguém, mas estando pelo menos ele e mais 11, a Bíblia diz que só ele experimentou algo inédito de Deus. Por quê? Porque só ele lembrou de ser diferente dos demais. E por ser diferente, então Pedro, ele pôde andar sobre as águas e experimentar o que ninguém tinha experimentado antes. Então, só alguém que decide ser diferente vai ter a capacidade de raciocinar e experimentar algo diferente. E você pode ser diferente. Amém? A Bíblia diz também pra gente, na história ali de Números, a partir do capítulo 14, verso 6, quando conta ali, na verdade eu vou ler vários textos aqui, mas quando está contando ali a história de Josué e Caleb, que começa em Números capítulo 13, a partir do verso 17. Então tem ali, Moisés enviou os 12 espiões, para observarem a terra de Canaã, e disse: vejam como é a terra. Foi a missão que eles receberam. Então eles retornaram, prestaram relatório e mostraram os frutos da terra. O relatório deles: entramos na terra e onde manam leite e mel, aqui estão alguns frutos dela. Mas o povo que lá vive é poderoso e as cidades são fortificadas e muito grandes. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Mas os homens disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam um relatório negativo. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem pareciam os gafanhotos. Enaque são gigantes. Josué e Caleb rasgaram as suas vestes e disseram: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde manam leite e mel, e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Então, Moisés, ele enviou 12 pessoas para espionarem uma terra. Dessas 12 pessoas, 10 voltaram e disseram assim: olha, porque Deus falou, eu vou dar a terra a vocês. Pode ir lá olhar a terra, veja como é a terra e vocês depois vão lá e tomam a terra, porque eu vou dar para vocês. Então foram 12 pessoas lá espionar essa terra. E quando os 12 foram e espionaram, eles viram que a terra que Deus tinha dado para eles era maravilhosa, onde tinha muito gado, tinham muitos animais, tinha muita terra para se plantar, já tinham casas prontas, é uma infraestrutura que Deus deu para eles assim, perfeita, que eles não teriam isso em lugar nenhum. Mas aí eles olharam para os moradores desta terra e viu que inclusive tinham gigantes morando ali na região. Então, dos 12, Caleb disse assim, fez o povo calar perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. E aí Josué se junta a Caleb, eles rasgam as vestes deles, ele diz: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde mana leite e mel, e Ele dará a nós.
Somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Então, preste atenção nisso. Eles, no meio apenas 2 pessoas no meio de 12, que viram as mesmas coisas que todo mundo viu, que perceberam que tinha gigantes, perceberam que tinha muita gente, perceberam que eles tinham um exército forte, mas somente 2 pessoas foram diferentes. E a Bíblia diz que Deus concorda com o pensamento de Caleb e Josué, porque Caleb e Josué, Deus disse, eles verão a terra prometida, os demais não. Por quê? Porque os demais não acreditaram. Então, até no exercício da fé, Deus pode fazer você enxergar coisas diferentes que os outros não vão conseguir enxergar. E aí, você precisa se posicionar em relação àquilo que você está enxergando e ser diferente dos outros. Então todo mundo faz assim, mas você vai fazer de forma diferente, porque Deus quer que você seja diferente. Para quem gosta de números, imagina assim, que 83% do povo que foi espionar, eles disseram que não tem como entrar na terra, e apenas ali os 16, 17% acreditam que dá, mas Deus estava com os 17%. Então nem sempre a maioria tem razão. Nem sempre a maioria tem razão. A voz do povo é a voz de Deus só na propaganda do Pelé. Mas a voz do povo não é a voz de Deus. A voz de Deus é a voz de Deus. A voz do povo é a voz do povo. E normalmente o povo fala igual todos os que estão ao seu redor falam. E Deus está procurando no meio do povo alguém que queira ser diferente. E eu repito, você pode ser diferente. A Bíblia ensina pra gente ainda lá em Lucas 17, de 12 a 19, diz assim: ao entrar num povoado, tá falando de Jesus, ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então ele lhe disse: levante-se e vá, sua fé o salvou. Então, de novo, olha só, a gente pode estar participando da mesma bênção e ainda assim você pode ter um comportamento diferente daqueles que estão sendo abençoados e ser mais abençoado ainda. Você pode estar no meio de bênção e por você ser diferente, Deus pode te abençoar mais ainda. O Deus está falando aqui que 10 leprosos foram curados, eles foram abençoados, os 10 receberam um grande milagre, o maior milagre da vida deles ali, acredito que até o momento. Mas aí teve apenas um que voltou, apenas um quis ser diferente, apenas um tomou a decisão de ser diferente. Ninguém mandou ele voltar, ele decidiu ser diferente, e ele que decidiu ser diferente começou a louvar e adorar a Deus, e ele ainda voltou até Jesus porque ele queria agradecer Jesus. E a Bíblia diz para nós aqui que como este homem ainda voltou, Jesus ainda pergunta: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então a Bíblia diz: então ele lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. 10 foram curados, 10 foram abençoados, mas teve apenas um que ele foi curado e salvo. Mas apenas um foi curado e salvo. Por quê? Porque ele resolveu ser diferente dos outros 9. Para quem gosta de números, tinham 10 pessoas, apenas 10%, tinha um povo, e apenas 10% desse povo quis ser ou agiu de forma diferente. Somente um agradeceu e foi salvo. Este era o diferente.
A doença dele o fez ir atrás de Jesus. O coração grato fez ele ser salvo. De novo, a doença dele o fez ir atrás de Jesus. O coração grato fez ele ser salvo. A Bíblia diz também aqui, na história de Caim, né? Na história de Caim, de que não é uma questão de Deus, do que eu estou falando para você ser diferente, não é uma questão de que Deus vai fazer você ser diferente. Não, você precisa tomar a decisão de ser diferente. A Bíblia diz assim para a gente lá em Gênesis 4, a partir do verso 2. Voltou a dar à luz, desta vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se, está falando de Adão e Eva aqui, de Eva. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das crias, das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então, Deus percebeu que Caim estava com maldade no coração. E apesar de Caim estar chateado, estar amargurado, estar com ódio no coração, estar com raiva, Deus ainda veio até Caim e falou: se você fizer diferente, vai ser abençoado. Se você fizer diferente, você vai ser abençoado. De novo, se você fizer diferente, você vai ser abençoado. Mas aí a Bíblia diz que Caim, ele não quis ser diferente, ele foi lá e matou o irmão. Ele quis agir, que é como se o que eu quero dizer para você é que mesmo que os teus sentimentos hoje sejam de ódio, de raiva, de querer fazer o que é errado, o Senhor está dando a oportunidade de você fazer diferente. Então, por quê? Porque ser diferente é uma decisão do homem e não de Deus. Ser diferente é uma decisão do homem e não de Deus. Todo mundo pode estar tirando a casquinha de alguma coisa, mas você sabe que é errado e você não tirar. E você está sendo diferente. A Bíblia diz também para nós aí em Números 25, de 7 a 8, quando o povo todo havia pecado, todo o povo havia pecado, e Deus já estava pesando a mão sobre o povo, já tinha trazido uma praga sobre o povo, uma doença sobre o povo, e o povo estava morrendo por causa daquela doença. Aí a Bíblia diz que enquanto Deus está querendo consertar as coisas com o povo, para o povo agir diferente, vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, sacerdote, se levantou do meio da congregação e tomou uma lança na sua mão, e foi após o homem israelita até a tenda, e os atravessou, e ambos, ao homem israelita e a mulher pelo ventre. Então a praga cessou de sobre os filhos de Israel. Alguém fez a ira de Deus se apaziguar contra um povo, porque ele se levantou de forma como nunca ninguém se levantou contra o pecado, e ele exterminou o pecado do meio do povo. Hoje, se você fizer isso, você vai preso. Não estou dizendo que é para você fazer isso. Eu só estou dando o exemplo de que você pode ter até mesmo uma indignação santa, diferente de todos os demais, como nunca se viu antes. Amém? Então, Finéias tratou o pecado com indignação e intensidade, e ele foi diferente de todos os outros, e depois ele recebeu elogio de Deus, porque Deus viu que ele tinha um espírito diferente dos demais.
A Bíblia diz que quando Jesus estava sendo crucificado, quando ele foi crucificado ali, ele ao meio e dois ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E a Bíblia diz assim, então, lá em Lucas 23, a partir do verso 39, os pernilongos estão acabando com o meu braço aqui. Verso 23, de 39 a 43, diz assim: um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos. Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Então, Jesus está pregado na cruz, ele está crucificado, está ali ainda vivo, crucificado na cruz, junto com dois bandidos. O povo inteiro na frente de Jesus está dizendo assim para Jesus: vai, você não é filho de Deus? Então saia daí. Você não é o poderoso? Pede para os anjos virem te tirar daí. Você não tem um pai lá que é forte? Pede para o teu pai te salvar. Enfim, ficou todo mundo ali menosprezando e zombando de Jesus. Aí o ladrão que está com certeza à esquerda, o ladrão da esquerda, ele vê o que todo mundo está fazendo e começa a fazer igual, e também começa a zombar de Jesus. Mas tem um ladrão na cruz, do lado esquerdo, tem uma multidão falando bobagens contra Jesus, e mesmo assim, ao lado de Jesus, praticamente sozinho, um ladrão resolve defender Jesus. Então, mesmo todo mundo falando contra, apareceu alguém a favor de Jesus. E este homem, ele foi diferente no meio onde talvez dezenas, talvez centenas, quem sabe milhares, não sei quantas pessoas estavam ali presentes, mas ele foi uma voz diferente de todas as outras vozes no meio ali da crucificação de Jesus. Então você pode ser diferente mesmo no momento de dor, mesmo no momento de morte, mesmo no momento de sofrimento, mesmo no momento em que parece que tudo é contra você, você se levanta como alguém diferente. Você se demonstra, você aparece ali no local como alguém diferente. E eu acredito que de uma forma ou outra este rapaz, ele levou, segundo as palavras dele, ele levou, nem que seja por alguns segundos, ele levou mais paz ao coração de Jesus, porque ele reconheceu que Jesus era filho de Deus, mesmo Jesus estando no auge do seu sofrimento aqui na terra. E como bênção, e por ter sido diferente, Jesus falou: hoje você estará comigo no paraíso. Então, Jesus, eu creio que Deus, ele quer abençoar a todos, mas ele abençoa mais ainda os diferentes, são os que os textos me levam a acreditar. Todos xingavam o povo e o ladrão da esquerda, mas o da direita foi diferente. Ele foi salvo, mesmo sendo um ladrão condenado, foi salvo porque ele foi diferente de todo mundo. O ladrão da cruz, ele foi diferente de todos. Então Deus te convida para ser diferente. Deus te convida para ser diferente. A Bíblia diz pra gente que Jesus ele foi diferente. Jesus ele agiu diferente. Jesus ele agiu de forma diferente. Todos esperavam que Jesus ele nascesse num palácio. Todos esperavam que Jesus fosse filho de um sumo sacerdote, ou do sacerdote ali responsável na época. Todo mundo esperava que Jesus fosse nascer no lugar de ricos. Todo mundo esperava que Jesus pelo menos fosse nascer no lugar de poderosos. Todo mundo esperava que Jesus fosse nascer na melhor cidade da região. Todo mundo esperava que Jesus ia ser a pessoa mais influente da face da terra já desde o nascimento, por causa da família, não por causa dele mesmo. Então, quando Jesus nasce na manjedoura, quando Jesus é filho ali de José e de Maria, quando Jesus não tem convênio médico, quando Jesus não tem um apartamento no hospital, quando Jesus não tem
aonde nascer. Quando Jesus nasce ali junto com o local onde os animais ficam. Então isso quebrou o conceito que todos tinham e que todos esperavam do Messias. Então quebrou de tal forma que até hoje tem gente que não acredita que Jesus veio, porque Jesus não ia vir do jeito que o Jesus que nós conhecemos, ele veio. Então na cabeça deles falou, não. Quem é o sumo sacerdote? É aquele que nasce da linhagem dos sacerdotes. Então como que vem alguém agora e que nasce no meio pobre, numa cidade de pobres e que anda com pobres, como esse pode ser um rei? Como esse pode ser o Messias? Não, está errado. E eles não creem, e a maioria não aceitou. Mas por quê? Porque Jesus nasceu de forma diferente, e Jesus foi diferente de todos desde o dia que nasceu. Ele era Deus, mas não usou o fato de ser Deus como algo que pudesse aproveitar aqui na terra. Ele não dizia aqui na terra, eu sou o rei dos reis. Você não vai ver Jesus dizendo, eu sou o rei dos reis, eu sou o todo-poderoso. Você não vai ver Jesus dizendo isso. E ele poderia dizer que ele é o rei dos reis, ele poderia dizer que ele é o todo-poderoso, ele poderia dizer que ninguém aqui na terra tem poder para lidar com ele. Mas Jesus agiu diferente, ele agiu em humildade. E a Bíblia diz que ele ser diferente foi uma escolha. Lá em Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5, diz lá que ele, mesmo sendo Deus, ele abriu mão de ser Deus. Ele agiu de forma diferente. Então a Bíblia diz pra gente que Jesus, ele escolheu andar com os pobres e pecadores. E foi diferente de todos os sacerdotes. Porque os sacerdotes, eles não admitiam um pecador do lado deles. Veja, quando Maria quebrou o perfume de alabastro aos pés de Jesus, o sacerdote diz assim, se esse homem soubesse quem é que está tocando, ele não deixaria. Ou seja, porque na cabeça deles é uma pecadora, não pode se aproximar de Jesus, e Jesus comia com os pecadores. Então eu quero dizer para você que a Bíblia inteira dá exemplo de que apesar de como apesar do status quo, você pode ser diferente. A sua diferença entre os outros é um sinal exclusivo de Deus em sua personalidade. Você não só pode ser diferente, mas você é diferente, ainda que você queira agir como todo mundo. Você é diferente. O rei Asa e o rei Abias são da mesma família, do mesmo avô, da mesma mãe, mas Asa foi diferente de todos. Então, o que eu quero dizer para você é que você pode ser diferente. Que Deus abençoe a tua vida com essa palavra, que a graça do Senhor seja com você, que a mão do Senhor seja sobre o teu futuro, que Deus coloque no teu coração de que você vai ser diferente, de que você pode ser diferente, que aconteceu assim com todo mundo, mas com você vai ser diferente, porque Deus está com você. Então que Deus abençoe a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Amém.